Bom, pessoal, vamos dar sequência então ao curso, né? Vamos fazer a correção da oficina 8, ok? A oficina 8 aí, para lembrar para vocês, né? Era uma lista de exercícios com 4 exercícios acerca aí da aplicabilidade do que a gente havia aprendido aí na última aula, né? Bom, o exercício 1 então dava lá para vocês um objeto, né, em órbita da Terra lá e dava as coordenadas, né, x, y, z, coordenadas retangulares do objeto em função do tempo, né? E pedir então para que vocês determinassem as velocidades e acelerações do objeto nos três sistemas mais usuais de coordenadas tridimensionais, né, retangulares, cilíndricas e esféricas. Bom, a primeira parte aí que é mais fácil de resolver é as retangulares, né, obviamente, porque as coordenadas já são dadas, né, no sistema retangular. Então, de certa forma, é trivial, né, resolver isso em coordenadas retangulares. Tá? Assim, só para dar um alento, né, de que tipo de órbita é esse, e também, né, com relação aí, já vendo a perspectiva para conversão para coordenadas cilíndricas e esféricas, essa é uma órbita, tá aí desenhada para vocês, né, sob um ponto de vista, mas se desse, né, eu acabei não fazendo isso, mas se desse aí para rodar esse desenho, vocês veriam que essa é uma órbita perfeitamente circular, né, e ela está inclinada mais ou menos em torno de 20 graus com relação ao Equador, né, da Terra, aí, que seria o plano XY. Tá? Então, a princípio, aí a Terra ocupa o centro, né, dessa órbita, tá? Ponto 000, tá? É o centro da órbita, e também, né, aí seria o centro da Terra, né, porque está aí, ó, para um sistema fixo, né, com origem no centro da Terra. E aí, então, essa órbita é uma órbita circular, tá? Isso vai facilitar depois, na hora de a gente ver ali um pouco, né, facilitar um pouco para coordenadas cilíndricas e, sobretudo, para coordenadas esféricas. Bom, mas como eu falei, aqui em coordenadas retangulares é trivial, tá? Basta que a gente, na velocidade aqui, faça a avaliação, né, dessas três derivadas, né, em relação ao tempo, x, y, z, que não tem nenhuma dificuldade de fazer, né? Então, está aqui, né, colocado aí para vocês podem conferir com relação ao que vocês fizeram. Essa parte realmente é fácil, e para ter aceleração basta também derivar em relação ao tempo a velocidade, né? Então eu vou também ter três termos da aceleração, uma em cada direção. Tá? Então, para isso aí não havia a princípio nenhuma grande dificuldade. Bom, a dificuldade começa quando a gente vai fazer em coordenadas cilíndricas, né? Então aqui eu só estou chamando a atenção de novo, né, que se a gente vê, né, que tipo de órbita a gente tem isso, né, uma órbita circular de raio igual a 5, inclinada em B igual a 20 graus, né, então a gente pode pensar aí, né, como se fosse o plano da órbita, né, o plano do equador da Terra aí girado, né, de 20 graus em relação ao eixo X, tá? Então aqui eu estou propondo um sistema x', y', z', né, que coincide o plano x', y' com o plano de órbita. Então, nesse sistema, né, o z' seria 0, e y e x seriam aqui, né, perfeitamente circulares. Tá? Isso lembra um pouco, inclusive, aquele caso que a gente viu ali, né, em duas dimensões, não sei se vocês lembram, no exercício que a gente fez, né, para descrever em coordenadas, isso era no plano, né, um oscilador harmônico bidimensional, né, que a gente teve uma dificuldade danada para descrever o sistema em coordenadas polares, mas em coordenadas cartesianas saía fácil, né? É mais ou menos a mesma coisa aqui, a gente também tem uma órbita resultante pode pensar assim, né, de um oscilador harmônico tridimensional, tá? E que vai dar uma circunferência perfeita nessa situação. Bom, aqui quando a gente passa do sistema linha, né, para o sistema que a gente tem, né, que é o sistema de coordenadas retangulares, a gente tem essas projeções, tá? Isso vocês podem testar em casa, ok? São basicamente uma rotação de eixo em torno
do eixo X, né? E com isso, então, a gente tem, né, as coordenadas x, y, z nesse formato, que é o formato que aparece no exercício, né? Se vocês forem ver, a gente tem r cosseno ômega t, né? O y é um valor, né, que é r cosseno beta vezes seno de ômega t, e o z é um valor vezes o seno de ômega t também, que no caso aqui é r seno beta, né, onde beta aí é o ângulo de giro do sistema, que é em torno de 20 graus. Tá? Bom, com isso então, ao invés de a gente carregar aquela numerada toda, né, a gente carrega só essa notação para fazer a conversão. Aí não tem jeito, tá? Não tem como fugir disso. Tem que fazer a conversão do sistema de coordenadas retangulares para o sistema de coordenadas cilíndricas, tá? Ok? Então, quando a gente faz essa conversão, lembrando, né, ρ quadrado, né, o ρ ali é o raio no eixo xy, né, ρ quadrado é x quadrado mais y quadrado, tá? O φ, que é o ângulo, né, também no plano xy, né, igual ao ângulo polar de coordenadas bidimensionais, né, ele vai ser o arco tangente de y sobre x, tá? E o z é o z, né? Assim, não tem diferença do z de coordenadas cilíndricas para o z de coordenadas retangulares. Tá? Então, o que vai dar um pouco mais de dificuldade, tá? É colocar nessa notação que eu deixei aqui, né? Porque aqui fica r quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t, aqui vai ficar r quadrado, cosseno ao quadrado de beta, seno ao quadrado de ômega t. Né? Se você faz então aqui a conversão, né, do cosseno para 1 menos seno, tá? Você tem então essa situação, tá? Para explicitar então o ρ dessa forma, o φ dessa forma e o z dessa forma. Tá? Bom, isso é só para explicitar, né, as coordenadas. Tá? A gente quer a velocidade, quer a aceleração em coordenadas cilíndricas. Né? Então tem que lembrar lá, né, da aula passada, tá? Como a gente expressa o vetor velocidade na forma de coordenadas cilíndricas, né? Aula passada não, aula retrasada, inclusive, né? Que a gente viu as coordenadas. Então aqui nós temos, né, a derivada de ρ dt, dφ dt, dz dt, lembrando que dφ dt tem que ser multiplicada por ρ, né, para compor a velocidade. E quando a gente faz então essas derivações, tá? Eu não vou explicitar aqui, vocês podem fazer. Tá? Só lembrando, então, né, são derivações no tempo referente a essas expressões. Tá? Então, são expressões que vão demandar algum trabalhinho, né, para derivar, tá? Mas nada também de outro mundo. Tá? Derivada do arco tangente, né? Tá? Para quem não lembra, né, derivada do arco tangente de x, né, 1 sobre 1 mais x quadrado. Né? Tá? Então, tem essa notação, tá? Okay? Então façam devagar, né, em casa, tá? O resultado está aqui para vocês verem. Então, assim, a gente tem aqui a expressão para velocidade e já era de se esperar que essa expressão fosse uma expressão que carregasse, né, uma quantidade de termos grande, porque nessa conversão, embora seja uma órbita simples, né, circular, nós temos aí o fato de o sistema que a gente está descrevendo essa órbita não coincide, né? Um plano do sistema com o plano da órbita. E aí, então, surge um monte de projeções e, por consequência, isso é carregado, né, para o termo de velocidade. Tá? Inclusive, o seno beta, né, do giro aqui, né, do plano em relação ao equador da Terra, aparece também no termo comum, né, de velocidade. Tá? Bom, e aí, então, se a gente quer obter a aceleração, tá? Tem ainda mais, né, uma quantidade maior de termos, lembrando que aqui na aceleração, né, para a direção ρ e para a direção φ, né, aparece um termo referente à aceleração do módulo e um termo referente à aceleração por mudança de direção, né, a gente já discutiu isso nas aulas passada e retrasada. Então tem que avaliar essas derivadas segundas, né, as primeiras já foram avaliadas, tá? E aí quando se faz isso, então, né, também a
a expressão de aceleração vai ficar bastante carregada, né, por conta aí, né, dessa não orientação, né, com relação aos eixos escolhidos, tá? Mas de qualquer forma o resultado está aqui, né, vai aparecer obviamente R ômega quadrado, né, a gente já sabe disso, né? Aqui nós temos, né, expressões que são a princípio bem definidas, né? Ou seja, nós temos aqui, se vocês notarem, tá, na expressão, não vou entrar em detalhes nos termos, mas vou entrar em detalhes nas direções em que aparece a aceleração. Tá? Então aparece, né, a aceleração na direção ρ, ok? Dois termos, né? Um termo referente aqui ao módulo e outro à direção, tá? Embora o raio da órbita em si não mude, é uma órbita circular, mas o raio projetado, né, por conta do ângulo de 20 graus, acaba mudando, né? Então, então parece um termo referente à projeção, né, a aceleração do módulo da projeção. Mas também a direção, né? A gente já era de se esperar isso. E não, se vocês notarem, não aparece nenhum termo em φ, né? Nós não temos aceleração angular, de fato, né? A velocidade angular é constante, né? E ela vai se manter constante também na projeção. Então, a princípio, não aparece termos de aceleração em φ, né? E, obviamente, aparece o termo em z referente à projeção, né? Que já era de se esperar. Okay? Bom, lembrando então, né, de novo, né, o raio R grandão, que é o raio da órbita, é 5, né, essa velocidade ômega é 10 a menos 4 radianos por segundo, né, como o exercício colocou, e o beta, então, que é o ângulo de inclinação da órbita com relação ao equador da Terra, é de 20 graus. Bom, dando continuidade, a gente tem a questão das coordenadas esféricas, né, então lembrando, né, que a gente colocou, né, x, y, z em um formato, né, aqui de entendimento, né, de uma órbita circular projetada, né, sob um ângulo de 20 graus no equador, no plano do equador da Terra, né, então a gente deixou nesses termos aqui, ao invés de deixar os números. Mas em coordenadas esféricas a gente tem uma vantagem aqui, que é com relação ao R de t, né, que agora é o raio esférico, então esse raio não varia, né, porque a órbita é circular, tá? Então, os termos de derivada dr dt, né, e d2r dt2 vão ser zero, porque o raio é constante. Bom, para φ de t nós vamos ter, assim como nas coordenadas cilíndricas, é o mesmo φ, né, e o ângulo θ aqui vai ser então arco cosseno, tá? Eu estou fazendo pelo arco cosseno de z, tá? Seno beta, seno de ômega t, tá? Okay? Que é a projeção, né? Então, com isso, a gente tem aqui, para a velocidade, né, fazendo a derivação, lembrando que a velocidade em coordenadas esféricas é dado, né, por esses três termos, tá? Então, de novo, né, dr dt é zero, então não vai aparecer velocidade na direção radial, porque o raio é constante, apenas em φ e θ, né? Tá? Então, quando a gente faz as devidas substituições, né, aqui vai aparecer também uma derivada de arco cosseno, então vejam lá nas tabelas, né, qual é a derivada de arco cosseno. Vai aparecer então, né, uma velocidade, que a gente tem então os termos referentes à projeção, né, e também o termo referente, parece, né, dois termos, uma na direção φ, que é um termo referente aí, né, velocidade orbital, né, angular, projetada, e o termo em θ também, né, por conta da inclinação, tá? E por fim, a aceleração em coordenadas esféricas, né? Lembrando aí que a aceleração em coordenadas esféricas, né, tem uma expressão monstruosa, genérica, né, tá? Que tem três termos em cada direção, né? Na direção radial, na direção φ, na direção θ. Não quer dizer que sempre vai aparecer esses termos, isso a gente já tinha comentado, né, na aula retrasada, tá?
Mas a princípio tem que ficar atento, né? Porque pode aparecer, tá? Nesse caso especificamente a gente sabe que a derivada segunda e a derivada primeira de R são zero, né? Então esses dois termos são nulos, né? Em particular, tá? Esse termo aqui também, tá? Também é um termo nulo porque aparece dr dt, ok? Bom, quando a gente expressa então, né, a aceleração em coordenadas esféricas, também vai ficar desse jeito, né? Aí vocês vão dizer, puxa, mas aparece um termo em R, você não disse que dr dt e d2rt dt2 é zero? Sim, mas esse termo, tem que lembrar, não é o termo de variação do módulo, né? É o termo de variação de direção, tá? Lembra aqui, ó, tem dois termos de variação de direção, ó. Um referente à variação de φ e outro referente, perdão, à variação de θ. Tá? Esses dois termos são termos que levam em conta a variação da direção do vetor R. Então, numa órbita circular, né, sempre vai aparecer o termo referente à mudança de direção do vetor R, porque ele muda continuamente. Né? E aqui nesse caso aparece nas duas direções, porque a órbita está inclinada, né? E o θ varia também, né? Tanto o θ quanto o φ variam, por isso que aparecem então dois termos, tá? Na direção R, mas ambos são acelerações referentes à mudança do vetor, né? Da direção do vetor, não do módulo. De novo, não aparece nenhum termo em φ, né? Se já não aparecia em coordenadas cilíndricas, continua não aparecendo também em coordenadas esféricas. Tá? O termo φ, né, não muda a sua direção, né? A direção é sempre a mesma, né? Direção de continuidade, né? do ângulo φ, tá? E também não há mudança no módulo, né? Por isso que o termo em φ acaba zerando. Tá? Okay? Então esse termo todo aqui, ó, tá? Esse aqui a gente já sabia que ia ser zero, né? Por causa do dr dt, mas esse termo e esse termo, né, é um contrário ao outro, tá? E o φ se anula, né? Qualquer aceleração na direção φ se anula. E por fim, na direção θ aparece a aceleração da projeção, né? Muito embora também não haja aceleração na direção θ, mas por conta da inclinação acaba aparecendo a projeção. Tá? Bom, então é isso, tá? Do primeiro exercício, ok, gente? É um exercício bem assim aplicativo, mas também devo confessar bem trabalhoso, né? Porque precisa trabalhar essas projeções. Tá? Depois vocês colocam essas expressões nas coordenadas cilíndricas e esféricas em termos de números, tá? Estou dando os números aqui para vocês colocarem, né, e obterem aqui uma expressão numérica em função do tempo. Tá? Ok. Bom, vamos então para o exercício 2. Tá? Então, o exercício 1 era o exercício de aplicabilidade, né, de vetores nas três coordenadas. Tá? Aquilo que a gente tinha visto, né, como expressar um vetor nas três coordenadas, ou as derivadas, né, de um vetor nas três coordenadas. Esse exercício 2 é um exercício de aplicação também para a parte, né, de gradientes, tá? Como vocês devem ter desconfiado já na resolução. Então eu dou uma área lá de 1 km², tá? Eu estou supondo aqui que as coordenadas, né, que estão aqui envolvidas, x e y, são coordenadas dadas em quilômetros, tá? No caso, então, se é 1 km², tá? O meu x está variando, né, de 0 até 1, né, 0 até 1 km, o y também está variando de 0 até 1 km, e a altura aqui também está dada em quilômetros. Né? Se vocês tiverem o cuidado, né, de plotar isso aqui, né, essa superfície, né, porque isso vai dar uma superfície, ok? Vocês vão ver que ela é uma superfície bem suave, né, e que mostra ali uma elevação, né, nessa área de 1 por 1 km², e que as elevações não são grandes, né, não ultrapassam aí a casa de 1 km. Tá? Então a altura do terreno, a princípio, estaria dado, né, por essa expressão. Então imagina assim, eu tenho um plano, né, delimitado ali, x variando de 0 até 1,
y variando de 0 até 1, e nesse quadradinho, então, eu tenho ali uma superfície que é dada, né, por h de xy, tá? E se vocês, né, plotarem essa superfície aí num software qualquer, vocês vão ver, então, que ela é uma superfície suave, tá? Bom, e a primeiro subitem, né, da questão 2 era a letra A, aí, considerando, né, um ponto qualquer da área. Então eu vou pegar um ponto qualquer, um ponto XY qualquer dentro desse terreno, dentro dessa área delimitada. Como que eu saberia nesse ponto para onde a água da chuva vai correr? Né? Essa é a primeira pergunta. Bom, mais ou menos você já tem uma noçãozinha, né? Claro, né? Até da vivência, que se você pegar um terreno inclinado, né? E jogar água num ponto, o que vai acontecer? Né? A água vai descer, né? Desce o morro, né? Como a gente costuma olhar. Mas assim, se a gente fosse mais, vamos dizer assim, né? Categórico em termos físicos, né? De modo geral, a água sempre vai procurar descer, né? Na direção do menor potencial gravitacional, tá? Então, você pode pensar assim, né? Como potencial gravitacional, né? Junto à superfície da Terra, basicamente pode ser dado aí por mgh, né? Ok? Essa é a energia potencial, né? Tá? Ou seja, depende da altura diretamente. Então, quanto mais alto, mais energia potencial, né? Quanto mais baixo, menos energia potencial. Então, a água desce do ponto mais alto para o ponto mais baixo, né? E se eu tiver num ponto qualquer, né, que eu posso descer para vários pontos, vamos imaginar assim, né? Para algumas direções eu subo, mas para outras direções eu posso descer, né? Um ponto qualquer de uma encosta de morro, eu tenho mais de uma direção de descida. Para onde a água de fato desce? Ela sempre acaba descendo para o ponto de menor potencial gravitacional, né? Então, assim, se a gente imaginar, né, o que é então o gradiente, né? O que o gradiente me dá, né? O que a gente aprendeu na aula passada? O gradiente, ele vai te dar a direção de maior variação possível, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, né? Se eu estou num ponto, eu tenho infinitas direções a considerar, porque numa volta completa, né, que eu estou num ponto, né, eu estou me virando para várias direções, tá? Eu tenho infinitas direções, né? E como que eu vou saber a direção de maior variação? Bom, a direção de maior variação é aquela que vai me apontar para onde a altura está variando mais rapidamente. Tem que lembrar que a altura ela é crescente para cima, né? E a água não vai para cima, né? A água vai para baixo, então cuidado, tá? O gradiente te aponta a direção, mas ela não aponta o sentido, tá? Então, assim, quando eu calculo o gradiente num ponto XY qualquer, eu tenho uma direção, que é a direção de máxima variação, tá? Mas essa máxima variação, ela a princípio vai ser a máxima variação de altura, né? Então eu sempre tenho que procurar o sentido oposto, porque a água não vai no sentido da maior altura, ela vai no sentido contrário, tá? A direção é a mesma, né? Mas o sentido é oposto, ok? Então a direção de escoamento ela vai ser menos o gradiente da altura, né? Esse menos surge em função disso, porque ela vai na direção oposta, né, ao crescimento da altura, tá? Mas de qualquer forma a conta é a mesma, né? Você tem que fazer aqui a derivada parcial, né, dessa expressão da altura em função de x e a derivada parcial dessa altura em função de y, o que é trivial, né? Porque isso aqui é um polinômio, tá? Então eu tenho essas duas expressões, né, na direção x e na direção y, né, envolvendo termos em x e y. Obviamente que para enxergar isso, né, a olho é complicado, né? O ideal seria realmente você desenhar isso, né? Ou seja, você usar um software como matemática ou outro qualquer que você produza então uma superfície, né, com a direção de escoamento. Mas não é isso que o problema pediu. O problema é pedir a solução, né, de como saber a direção. Então está solucionado aqui com essa continha, né? Okay? Basicamente é isso, tá? Então para qualquer ponto XY desse terreno, basta eu computar aqui então qual direção vai estar me apontando, né?
Tá? Ok? Perfeito, então. Letra B. Né? Ops. Letra B. Voltando aqui. Letra B. Né? Então, na letra B, ela pergunta o seguinte, tá? Qual o ponto da área onde a água da chuva correndo pelo terreno teria maior aceleração possível? Né? Bom, aí a gente lembra o seguinte, né? A aceleração máxima que eu vou ter, né, por conta da gravidade, é queda livre, né? Não tem outra, tá? Então, se eu imaginar assim, né, um terreno vertical, e aqui a gente não está considerando, né, nenhuma forma de atrito, né, que obviamente tem, mas enfim, a gente está desconsiderando esse problema. Nessa situação, então, eu vou ter, né, vamos dizer assim, a maior aceleração possível, tanto quanto mais próximo da vertical a inclinação do terreno tiver. Tá? Ok? Então, o que eu tenho que procurar, né, para ver onde que está a maior aceleração possível? Existe mais de uma forma de resolver esse problema, tá? Mas a mais simples possível é a seguinte: eu tenho lá o gradiente que me dá a questão da máxima variação de altura, né? Então, quanto maior for o módulo desse gradiente, significa que mais próximo da vertical eu estou, né, com relação à determinação de altura. Tá? Então, assim, né, a maior aceleração possível para uma determinada superfície vai ser onde eu tiver, né, o valor máximo do gradiente. Lembrando o seguinte, tá? Como o gradiente se trata, no fundo, né, de uma derivação, eu poderia imaginar até que, se eu quisesse o ponto de máximo ou um ponto de mínimo desse gradiente, eu teria que apelar, então, para aquela famosa regrinha que a gente faz em cálculo, né? Bom, a derivada tem que ser zero no máximo ou no mínimo. Não a derivada direta, mas como eu estou querendo saber o máximo ou o mínimo da derivada, que no caso é o gradiente, eu teria que partir para a segunda derivada, né? O nabla 2. Tá? Só que aqui tem um problema, tá? O nosso terreno que a gente está considerando é um terreno limitado, ele não está distribuído por todo o plano XY. Né? Ele está limitado num intervalo ali entre 0 e 1 para x e para y. Então, muito cuidado, eu não posso aplicar regras aqui de derivada igual a zero, tá? Ou derivada segunda igual a zero, porque isso não está estendido ao domínio total do plano. Tá numa área limitada. Então, realmente, eu tenho que procurar o valor máximo. Tá? Bom, tá? Não tem uma maneira analítica de variar, de analisar um mínimo ou um máximo, tá? Que não seja computacionalmente. Tá? Ou seja, você vai ter que fazer um cálculo, né? O cálculo desse módulo do gradiente, ponto a ponto, né? Através de um grid qualquer aí que você considere suficiente, e analisar onde é que ele tem o seu máximo. Tá? Por um acaso, né, com essa função que eu coloquei aqui para vocês, que é uma função simples, né, ou seja, é simples no sentido que ela descreve uma superfície suave, então vocês podem plotar e ver isso. O ponto de máximo gradiente vai ser na fronteira do terreno, tá? Numa das fronteiras, porque, como aqui está colocado, tá? A resposta é essa: o ponto de maior aceleração é em x igual a 1, né? E y igual a 0, ou seja, é num dos vértices do terreno. Tá? O terreno é um quadrado, né? E num dos vértices você tem, então, um dos máximos gradientes, o máximo, né? O máximo valor do gradiente. Tá? Então é ali que vai ter a maior aceleração possível. Okay? Mas poderia ser eventualmente em qualquer lugar. Tá? Isso é só por conta da função, né, que eu criei aqui para vocês, mas poderia ser em qualquer lugar. Então, se você tem uma situação em que você está analisando um pedaço do plano real, tá? Cuidado, tá? Na hora de achar máximos e mínimos. Isso tem que ser feito computacionalmente mesmo. Tá? Não é um cálculo idealizado, né? Não necessariamente você vai passar por um mínimo ou um máximo de inflexão de uma das derivações, seja ela de primeira ou de segunda ordem. Então, cuidado na hora de procurar máximos e mínimos.
Ok, e letra C, então, pergunta, né? Tem uma pergunta aqui, pegadinha, né? Então, como a gente poderia proceder para construir uma estrada, né, do ponto mais baixo para o ponto mais alto dessa área, desse terreno, de modo a minimizar a energia gasta no percurso? Né? Ou seja, vamos imaginar que você tem lá um terreno, você vai fazer a porteira do terreno, né, no ponto mais baixo e a sua casa no ponto mais alto do terreno. E você quer então fazer uma estrada da porteira até o ponto mais alto. Como é que você faz? Né? Como é que você faz uma estrada para minimizar o gasto de energia nesse percurso? Né? Bom, na verdade a pergunta é capciosa, tá? Era para ver se vocês, né, sabiam que realmente o que estavam fazendo em termos físicos, tá? Tem que lembrar o seguinte: aqui a gente não está considerando atrito, não está considerando nada além de energia pura e simples, né? Tá? Então vem aquela máxima, tá? Que lá da física 1 que vale aqui também. O trabalho, então, para que você vai, né, fazer ou vai executar para ir do ponto mais baixo ao ponto mais alto, independe do caminho, porque ele só vai depender da diferença de energia potencial entre esses dois pontos. Então não importa se você vai pelo caminho mais íngreme ou menos íngreme, né, a diferença de potencial sempre vai ser a mesma. E se não há atrito envolvido, né, nenhuma dissipação, a princípio o caminho pouco importa, o que importa é só a diferença. Tá? Então o trabalho vai ser o mesmo. Então a questão do traçado, né, quando a gente fala aí, né, na prática agora realmente, né, o que é o traçado, né, o que o engenheiro civil vai fazer lá, que eles chamam de melhor traçado da estrada. Né? Bom, de fato, essa questão do melhor traçado leva um monte de coisas em consideração, né? Não só a questão física em si, né? Mas tem também a questão financeira, tem a questão logística, uma série de coisas. Mas vamos imaginar que a gente pode retirar tudo isso, né, da jogada e só ficar com a questão física, né, para fazer o melhor traçado. Na verdade, é uma questão de segurança e conforto. Né? Obviamente, vocês devem saber, né, o carro, a princípio, eu não posso fazer uma estrada com, sei lá, né, 60 graus de inclinação, porque carro nenhum vai subir. Né? Tá? Então, assim, tem essa questão, né, da inclinação da estrada, leva em conta a segurança, né, do carro, tem que pensar também, puxa, né, eu estou lá dentro de um carro, às vezes não é só passageiro, às vezes você está levando, né, imagina um caminhão que vai levar material para construir a casa lá em cima. Né, se você botar numa inclinação excessiva, o material cai da caçamba do caminhão. Né, então, essas questões de segurança, né, com relação a trânsito e tal, geralmente eles colocam, né, numa questão de inclinação máxima do piso. Né? Tá? Então, dependendo do piso que você vai ter, se é terra, se é calçado, se é asfalto, se é cimento, tem aí uma inclinação máxima recomendada. Né? Então, isso tem que ser levado em conta na hora de projetar uma estrada. Tá? E aí vamos imaginar o seguinte, então. Então eu tenho lá, eu posso ter uma inclinação máxima, sei lá, estou chutando, 17 graus. Tá? Eu não posso ter uma inclinação superior a 17 graus na estrada. Ok? E eu posso fazer, então, eu vou querer fazer o mínimo de terraplanagem possível. Né? Então, a ideia é que eu tenha, né, segmentos de estrada em linha reta, né, do ponto mais alto até o ponto do ponto mais baixo até o ponto mais alto, né? Ou seja, segmentos de reta fazendo um caminho qualquer, e que não podem ultrapassar 17 graus. Então, com isso, você já cria o fator de limitação. Né? Tá, e aí depois o que eu vou considerar? Se eu tenho essas limitações, como que eu faço esse traçado então? Então imagina que você está num ponto qualquer do terreno e você quer fazer esse traçado, mantendo aí a inclinação máxima de 17 graus. Para que direção eu vou? Bom, daquele ponto você tem duas direções concorrentes. A primeira é o objetivo direto, ou seja, é a direção daquele ponto ao ponto onde você quer chegar no fim. Né? Isso te dá uma direção. Depois você vai ter outra direção, que é a direção, a princípio, né, com
o mínimo, perdão, o máximo gradiente possível, que pode ser na mesma direção ou não. Tá? E essas duas direções concorrentes, então, elas vão te dar o direcionamento possível para onde você vai manter aqueles 17 graus, né? Sempre mantendo a objetividade. Tá? Então a ideia é você escapar das direções de máximos gradientes, né? Em cada ponto, ok? E manter a objetividade, mas é claro que às vezes não é possível, né? Se você limita a 17 graus de inclinação, por exemplo, você manter a objetividade 100%. Então você vai ter que ir um pouco para a lateral, para uma lateral ou para outra. Tá? E com isso, então, você vai fazendo o traçado da estrada, né? Garantindo segurança, garantindo aquela inclinação máxima e não perdendo a objetividade de foco. Tá? Então, essa seria, aí, vamos dizer, né, uma maneira de você fazer um traçado lógico, né, entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto. Mas volto a falar, daquilo que a pergunta fez, o que a pergunta fez, a princípio, não faz sentido. Tá? Ok? Porque a energia gasta vai ser sempre a mesma, né? Se não está considerado nenhuma forma de atrito, nenhuma dissipação, a energia gasta vai ser sempre a mesma do ponto mais baixo para o ponto mais alto, porque interessa só a diferença do corpo. Ok? Ok, vamos lá. Questão 3. Né? Essa questão 3 aí precisava que, além da aplicabilidade, né? Dos conceitos, né, vistos na aula passada, que vocês também fizessem um pouco de pesquisa. Tá? A princípio, ela não é uma questão, né, de mecânica, né, é uma questão até envolvendo aí termodinâmica, mas ela acaba aplicando aí, né, o conceito ligado à divergência. Né? Okay? Então, bom, a ideia é bem simples, né? Imagina lá uma bola de metal, tá? É sólida, ok? Então, vamos lá, uma bola de alumínio, né? Ou mesmo de ferro, não importa, tá? Bom, se você deixar essa bola, vamos dizer, dentro de casa, né? A temperatura dela aí, né? Se você deixar ela lá quieta, né? Não tem nenhuma fonte de energia adicional, nada. A temperatura dela vai ser igual à temperatura do ambiente, tá? Bom, aí você pega essa mesma bola e vai lá e deixa exposta ao sol. Tá? Okay? Depois de um certo tempo, né, se você for verificar essa bola, ela está aparentemente mais quente que o ambiente. Tá? Essa experiência vocês podem fazer aí à vontade, não precisa ser só com uma esfera de metal, né? Pode ser com qualquer objeto a princípio. Tá? E acaba adquirindo, né, uma temperatura mais alta do que a do ambiente por conta da energia, né, que ele absorve da iluminação do sol. Tá? Bom, então assim, né, a gente está supondo aqui numa situação mais idealizada, porque é mais fácil de resolver, obviamente. No caso de uma esfera sólida, então, se você expor ela, né, uma fonte de luz como o Sol, né, que é uma fonte longe o suficiente, né, para a gente considerar que os raios dessa fonte chegam basicamente de forma paralela até nós, tá? Basicamente você tem lá só metade dessa esfera iluminada. Tá? Okay? A gente pode pensar assim. Tá? Bom, e aí como que a gente pode então equacionar o problema para explicar a temperatura da esfera? Tá? Então aqui a gente vai aplicar, como eu falei, parte dos conhecimentos, né, adquiridos na aula passada de divergência e parte dos conhecimentos que vocês tinham que aí correr atrás um pouco, né, de como descrever essa questão, né, da troca de calor ou da troca de energia. Eu não gosto muito desse, nunca gostei, sempre torci o nariz, né, para essa nomenclatura calor, tá? Isso para mim não existe, né, mas enfim, isso é coisa do pessoal lá do século XIX, né, 18, 19, que quando fez aquelas descrições lá de termodinâmica, usou o fluxo de calor. Mas na verdade é energia, né? Tudo é energia. A gente pode pensar dessa forma, tá? Bom, aqui tem uns poréns, né? Tá? A esfera de metal, então, ela vai trocar energia com o ambiente, principalmente na forma radiativa, né? Cuidado para não confundir radiativa com radioativa.
radiativa. Tá? Radiativa se refere à radiação. Né? Então, lembrando aí que o transporte de energia, né, com relação aí, né, à questão de temperatura, pode ser feito de três formas. Né? Eu posso ter, então, a forma convectiva, né, que envolve também transporte de massa. Né? Eu posso ter a forma condutiva, né, que precisa ter ali contato físico, né, entre os corpos. Nesse caso tem, né, lembrar que a esfera está em contato com a atmosfera, tá, com o ar. Né? Mas a forma radiativa, ou seja, né, emitindo radiação, é muito mais eficaz. Tá? De forma geral, o ar ele não é um bom condutor de calor. Tá? Ele até é usado aí, via de regra, como isolante natural. Né? Tá? Isolante térmico natural aí, pelas aves, por exemplo, né? Eriçam as penas todas num dia frio para manter o ar ali, né, aquecido e perder menos calor. Tá? Então, de fato, se eu tenho uma esfera, tá, ela não troca calor ou energia, né, tá, com o ar de forma muito eficiente, não. Tá? Essa troca com o ambiente é preferencialmente por radiação. Tá? Não é feita por condução, não. Tá? Então, a gente vai ignorar aqui, a gente vai ignorar, né, qualquer tipo de troca condutiva. Tá? A gente só vai se fixar, voltou demais aqui, desculpa. A gente só vai realmente se fixar na questão da troca, né, de calor ou de energia na forma radiativa, tá, gente? Ok? Vamos lá. Bom, outra coisa que a gente tem que considerar aqui é que, uma vez que a gente só vai considerar condições de equilíbrio termodinâmico, tá? Então, os transientes a gente vai desconsiderar. Ou seja, vamos lá, vamos partir da seguinte situação: a esfera está dentro de casa, ela está com a mesma temperatura ambiente, então ela está em equilíbrio radiativo, né, com o ambiente, ou seja, ela irradia energia para o ambiente e recebe na mesma quantidade. Se eu coloco ela no sol, durante um tempo ela vai ficar desequilibrada, né? Porque ela vai começar a aquecer. Mas vai chegar no momento em que ela vai atingir o que a gente chama de temperatura de equilíbrio. Né? E é isso que a gente quer. A gente não vai ficar descrevendo nenhum transiente. A gente vai descrever a situação que está em equilíbrio. Por que isso? Porque no equilíbrio, o fluxo radiativo de energia para fora tem que ser igual ao fluxo radiativo de energia para dentro. Tá? E o que isso significa? Que o balanço de energia, né, é zero. Ou seja, né, uma esfera que esteja em equilíbrio radiativo, né, ela não perde nem ganha energia. Tá? A energia total interna dela é constante. Tá? Ok? Então vamos tentar equacionar esse ponto aqui, né, que a gente está falando. Tá? Então, vamos imaginar aqui que a gente tenha F, né, o fluxo radiativo. O que é o fluxo radiativo? Tá? É simplesmente a quantidade de energia por segundo por unidade de área. Tá? Então, aqui em sistema internacional seria joule por segundo por metro quadrado. Tá? Então, é a energia que sai por segundo por unidade de área. Né? Se a gente pensar lá na esfera, né? Na superfície da esfera, então, cada metro quadrado da esfera, pode ser uma esfera grande ou pequena, não importa, está por metro quadrado, pode pensar em centímetro quadrado também, se for, né, para ficar mais fácil, uma esfera pequena. Naquela quantidade sai uma certa né, energia por segundo, então você tem fluxo radiativo. Tá? Bom, a gente já viu que o teorema da divergência, né, versa, né, que se eu tenho a integral volumétrica da divergência desse fluxo, ela é igual à integral de superfície da normal de superfície, né, produto escalar da normal de superfície com esse fluxo integrado em área. Bom, o que essas integrais querem dizer, né, nesse problema? Tá? Elas basicamente vão fornecer a variação de energia interna da esfera. Tá? Então, essa primeira integral volumétrica aqui é simplesmente isso. Tá? Ela me diz o seguinte:
qual é a variação da energia interna da esfera. Tá? Porque anota aqui, ó, vamos ver em termos de grandeza, né? Grandezas físicas, tá? Ok? Análise dimensional, né? O fluxo é energia por segundo por unidade de área, certo? Aqui a derivada, né, em termos de análise dimensional, é 1 sobre metro. Tá? Então aqui vai ficar joule por segundo por metro cúbico. E se eu multiplicar por dV, que é um volume, que está em metro cúbico, né, essa integral então me dá em joule por segundo. Joule por segundo é a variação de energia por segundo, né? A variação de energia no tempo. Tá? Ok? Então, isso daqui, essa integral simplesmente me dá, nesse caso, nesse problema específico, a variação interna, né, da energia interna da esfera por segundo. Tá? E o teorema da divergência nos garante que eu posso fazer isso em termos de uma análise do que entra e do que sai pela sua superfície. Então, é o que está desenhado aqui, ó. Tá? Se eu estou numa situação, né, lá, por exemplo, a esfera dentro de casa, como eu falei, né, ela não está sendo iluminada, nada, né? Bom, ela está sendo iluminada, obviamente, pela luz ambiente, mas isso não é suficiente assim, para dar uma temperatura mais alta para ela. Ela está com a mesma temperatura ambiente. Isso significa dizer o seguinte, pela superfície dela, tá, eu tenho uma entrada de energia, que vocês estão vendo aqui em laranja, né? Ops! Tem uma entrada de energia que vocês estão vendo em laranja, né? Que significa o seguinte, a energia que vem do ambiente para dentro da esfera. Tá? Isso atravessa então a superfície dela. Porém, eu também tenho uma saída, porque essa esfera também tem uma temperatura que, por acaso, aqui nessa situação é uma temperatura igual à temperatura ambiente. Então tem um fluxo de energia saindo também através da superfície da esfera. Tá? Nessa situação, notem que a quantidade de energia que sai é exatamente igual à quantidade de energia que entra. Ou seja, no balanço, o fluxo é zero. Isso significa que a energia interna da esfera não varia. Não quer dizer, cuidado, tá? Não quer dizer que a energia interna da esfera é zero. Existe uma energia interna. O que simplesmente essa situação aqui nos diz é que a variação dessa energia é zero. Ou seja, ela não varia no tempo. Tá? Por isso a temperatura dela é constante, a temperatura ambiente. Ok? Bom, aí eu vou pegar essa esfera agora e vou expô-la, né, ao sol. Né? Vou levar para o lado de fora e vou deixar ela exposta ao sol. Tá? Bom, nessa situação então, né, vamos imaginar que depois que se passou um tempo bem grande, né, de transiente, e a esfera adquiriu uma temperatura mais alta. Por que isso? Né? Bom, vamos pensar aqui. Né? A temperatura ambiente não varia, né? Ela continua igual, vamos pensar assim. Tá? Então a quantidade de energia que entra do ambiente, né, da atmosfera, das coisas em volta da esfera, para dentro dela, continua a mesma. Tá? Não vai ser alterada. Porém, agora eu tenho um fluxo adicional, que é o fluxo do Sol. Tá? Que está iluminando metade da esfera, mas não interessa quanto ele está iluminando. Não interessa que eu tenho agora uma quantidade de energia entrando na esfera que antes não tinha. Então, se eu tenho mais energia entrando do que saindo, a esfera começa a aquecer. Ela vai aquecendo, até que chega um momento em que a temperatura dela, né, está mais alta e ela começa então a irradiar mais energia para o ambiente, né, do que ela recebe do ambiente. Tá? Isso aqui está escrito aqui, né, desenhado aqui na forma de vetores em azul, né, porque ela está mais quente que o ambiente. Então ela emite energia para o ambiente. Né? Então com isso eu consigo um novo equilíbrio, né, onde a quantidade de energia que entra, né, dado aqui pelas flechas laranja, mais o fluxo solar, em amarelinho, tá, vai ser igual à energia que sai, né, dado aqui pelas flechas azuis. Mas isso implica que a temperatura da esfera vai ser outra. Ok, e como é que a gente equaciona isso então? Tá? A gente sabe que no equilíbrio, né, esse fluxo é zero, ou seja, a quantidade de coisas que entram é igual à quantidade de coisas que saem. Né?
o fluxo de energia que entra tem que ser igual ao fluxo de energia que sai. Então, essa integral, né, considerando todas as componentes, tem que ser zero. Ok? Legal. Agora a gente vai fazer uma aproximação, e esse era o ponto de pesquisa que vocês tinham que fazer. Né? Okay? Como é que eu faço o cálculo desse fluxo? Tá? Bom, então aqui é o seguinte, tá? Vamos pensar que tanto o ambiente, né, quanto a esfera, ela vai funcionar aí como um corpo térmico que obedece à lei de Planck. Tá? Okay? Então, esse fluxo total, né, se eu colocar um corpo a uma temperatura qualquer, né, qual é o fluxo total de energia que ele emite? Tá? Bom, isso é resolvido, né, pela integral da lei de Planck e me dá simplesmente o seguinte, tá? Vai ser a superfície do corpo, né, multiplicado por sigma t na quarta. Tá? Então, sigma é a constante de Stefan Boltzmann e t é a temperatura do objeto. Tá? Então, esse fluxo ele é proporcional à temperatura na quarta potência, né? Tem uma dependência bastante grande. Tá? Bom, de qualquer forma é o seguinte, o ambiente ele circunda, né? A atmosfera circunda a esfera. Né? Então, eu vou considerar que a quantidade de energia que atravessa essa superfície da esfera vai ser a própria superfície da esfera, né? 4πr quadrado, vezes sigma t na quarta do ambiente. Tá? Então, isso aqui é a quantidade de energia que entra, que aqui está indicado por esses vetores laranja. Menos a quantidade de energia que sai. Tá? Então, a quantidade de energia que sai depende da temperatura nova da esfera, né, que a gente chama aqui de temperatura de equilíbrio, vezes a constante de Stefan Boltzmann, vezes a superfície da esfera. Isso aqui está indicado pelos vetores azuis. Okay? E eu tenho mais a integral, né, da contribuição do fluxo solar. Essa integral a gente vai ter que fazer. Né? E aqui tem uma outra consideração que vocês precisavam pesquisar. Né? Primeiro, quanto é o fluxo do Sol aproximadamente, né? Okay? Aqui na superfície da Terra, né? Esse é um ponto. Segundo ponto é como qualquer corpo absorve essa energia que chega. Tá? Não é direto. Tá? A princípio, a gente pode equacionar da forma mais simples possível, como está aqui indicado. Né? Fluxo do Sol vezes 1 menos A. O que é o A? Esse A a gente chama de albedo. Tá? Okay? O albedo está ligado à capacidade da superfície em refletir, né, ou absorver, posso considerar assim também, a radiação que chega nela. Tá? Então, um corpo com albedo igual a zero, okay? O albedo dele é igual a zero, né, significa que ele absorve tudo que chega na superfície dele. Okay? Se o albedo do corpo for igual a 1, significa dizer que ele reflete tudo que chega na superfície dele. Então, só para vocês terem uma ideia aí, né, um espelho muito bom, muito perfeito, né, utilizado aí em instrumentos científicos, como um telescópio profissional, por exemplo, ele tem um albedo na ordem de 0,97, por aí, 0,98. Tá? Significa que ele é capaz de refletir, né, entre 97% e 98% da radiação incidente nele. Tá? Se você pegar objetos muito escuros, né, por exemplo, lá um pedaço de carvão vegetal, né, tipicamente um pedaço de carvão vegetal vai ter aí um albedo na casa mais ou menos de 0,03, né, ou seja, ele absorve 97% de toda a luz que chega nele. Tá? E reflete apenas 3%. Então, isso varia de corpo para corpo. Né? Tá? Então, a gente está colocando aqui de forma genérica. Né? Ok. Bom, então a gente tem que avaliar aquela integral dupla que está ali. Tá? Para fazer isso, aí tem que agora fazer um pouquinho de esquema aqui. Né? Porque tem que lembrar o seguinte, né? A radiação solar ela só ilumina metade da esfera. E ela chega de forma paralela, né? Como está colocado aqui no desenho. Tá?
Os raios chegam paralelos à superfície. Tá? Então, só nesse ponto que ela vai chegar exatamente paralelo à normal da superfície. Tá? De modo geral, né, em um ponto qualquer, ela faz um ângulo com a normal à superfície, que é o ângulo θ, né, que também está desenhado aqui nesse triângulo interno à esfera. Tá? Ok, eu tenho que fazer uma integral em superfície. Né? Se eu fosse fazer uma integral em superfície, né, em coordenadas esféricas, né, eu teria que ter pelo menos aqui dois ângulos a serem considerados. Mas isso depende de como a gente desenha o elemento de área. Tá? Aqui nesse problema talvez seja bem mais fácil fazer como eu fiz, né? Que eu desenhei um elemento de área na forma de anel. Ok? Tá? Então, o meu elemento de área de sigma, que está aqui em amarelinho, né? Tá? É um anel. Ok? Nesse anel, então, esse ângulo θ ele é constante, né? Ao longo de todo o anel. Ok? O perímetro desse anel vai ser 2πr, né? 2πrzinho, né? Que é esse R minúsculo aqui, tá? E que conforme aqui a disposição, né? Esse R minúsculo é R seno θ, tá? A espessura do anel é um arco ds, e esse arco ds é dado por R, onde R é o raio da esfera, vezes dθ. Tá? Então, com isso, o meu elemento de área de sigma, né, que é a área desse anel infinitesimal, vai ser 2πr vezes ds, tá? Perímetro vezes a espessura, que é igual, então, a 2π, né? O Rzinho é R seno θ, e o ds pode ser escrito, né, o arco ds, como R dθ. Tá? Então, o meu elemento de área vai ficar 2πr² seno θ dθ. Com isso, então, eu passo de uma integral dupla para uma integral simples em dθ apenas. Tá? Eu só preciso de um ângulo e não de dois. É por isso que é a vantagem de fazer esse elemento de área. Bom, e eu preciso escrever também esse produto escalar, né, entre a direção normal e a incidência de fluxo, que depende do cosseno θ. Né? Então, simplesmente eu tenho que a direção normal escalar f, né, vai dar o fluxo do Sol vezes o cosseno θ. Tá? Ok, então com isso eu reescrevo, né, a minha integral dupla, né, na superfície toda, como sendo, né, 2πr² vezes o fluxo do Sol vezes 1 menos o albedo, então tudo isso é constante, né, para o problema. Integral de 0 a 2π. Por que de 0 a 2π? Né? Porque o meu θ vai de 0 até π a princípio, né? Tá? Só que tem a questão seguinte, o Sol só ilumina metade da esfera, né? Então eu não preciso ir até π. Eu de fato só preciso ir de 0 até π, né? Para considerar o último anel aqui, né? Onde o Sol está iluminando de rasante, tá? A esfera. E eu vou ter então aqui dentro cosseno θ vezes seno θ dθ. Essa integral é fácil de resolver, né? Okay? Dá para resolver por partes, tá? Tranquilamente, né? Ou até se for mais ligeiro, né? Tá? Você chama U de seno θ, né? E du é cosseno θ dθ, então fica integral de U du, fica mais fácil. E a integral de 0 até, como ela é definida, né, de 0 até π sobre 2, essa integral toda vai dar meio, ok? Um meio, né? Tá? Okay? Então, o resultado fica πr², fluxo do Sol, vezes 1 menos o albedo. Tá? Então, com isso, né, resolvendo lá a nossa situação, né, eu tenho aqui já colocando em evidência o 4πr² sigma, né? Temperatura ambiente na quarta menos a temperatura de equilíbrio na quarta, mais o que entra do fluxo do Sol, tudo isso tem que dar zero, né? Porque eu estou numa situação de equilíbrio termodinâmico ou de equilíbrio radiativo, né? A energia interna da esfera não muda. Tá? Com isso, então, eu tenho que a temperatura de equilíbrio, né, vai ser dada por essa expressão. Tá? Então, raiz quarta, né, de 1 menos o albedo vezes o fluxo do Sol, dividido por
4 sigma, né? Lembrando que sigma é a constante de Stefan Boltzmann, mais a temperatura ambiente na quarta. Então, para resolver o problema, né, se eu quisesse dar um número, né, eu tenho que dar números também para, né, o fluxo do Sol, que a gente já vai discutir, o albedo, que a gente já sabe que pode variar entre 0 e 1, depende do objeto, e a temperatura ambiente, que é a temperatura ambiente, que pode ser qualquer uma também, né, dependendo da situação. Ok? Então, só para não ficar sem nada, né, assim, sem nenhuma aplicabilidade, tá, eu botei aqui uns números, né, para a gente chegar também num resultado. Lembrando que as temperaturas aqui tem que ser dadas em Kelvin, tá, gente? Senão vai dar tudo errado, tá? Não pode ser em grau centígrado, tem que ser em Kelvin. Então aqui eu estou supondo, tá, um albedo de 0,6, ou seja, né, 60% de tudo que incide na esfera é refletido. Isso aí é bastante típico para essas esferinhas de alumínio, né, que são usadas em pinball ou em rolamento, né, se ela estiver bem limpa, tá, o albedo dela é dessa ordem, 0,6. O fluxo do Sol aqui eu estou colocando 1.400 watts por metro quadrado, tá? Isso daqui seria um fluxo típico no nosso verão ao meio-dia, tá? Então, assim, esse fluxo do Sol, né, se você deixar a esfera lá no ambiente, fora de casa, vai depender da hora do dia, né? Porque, a princípio, parte desse fluxo é atenuado pela nossa atmosfera. Então, quanto mais a atmosfera o Sol atravessa, menos intenso fica esse fluxo, tá? E tem que lembrar, né, que assim, ao meio-dia o Sol atravessa um mínimo de atmosfera possível naquele dia. Quanto mais próximo do horizonte, mais atmosfera o Sol atravessa, né, a luz do Sol atravessa. Tá? Então, assim, para chegar nesse valor de 1.400 watts por metro quadrado, tem que ser verão perto do meio-dia, tá, gente? Se for inverno agora, por exemplo, perto do entardecer, esse fluxo vai ser bem inferior, tá? Bom, dei aqui também um valor para a temperatura ambiente de 23 graus centígrados, tá? E com essas condições, então, você chegaria numa temperatura de equilíbrio da ordem aí de 57 graus, né? 56,6 graus, tá? Então é só um exemplo, né? Claro, de aplicabilidade, mas isso aí vocês sabem na prática, né? Você pegar um sapato e botar, né? Aquela experiência que fazia no ensino médio, né? Pega um par de sapato e põe no sol, né? E experimenta ali, né? Depois os dois, né? Você vai ver que um se sente frio e o outro se sente o pé quente. É, é bem isso mesmo. O aquecimento independe do objeto, não precisa ser um objeto regular, né? Aqui é que a gente fez um objeto regular para facilitar e chegar num cálculo, né? Obviamente, botar um sapato aqui, o negócio vai ficar feio, né? Uma superfície completamente complicada de resolver, tá? Bom, então esse exercício a princípio tá resolvido, tá? Esse da esfera. Ok, vamos partir então para o último, que é um exercício de aplicação direta, mas que vai exigir mais explicação, né, para vocês. Tá? Os cálculos em si são fáceis ou relativamente fáceis de fazer no exercício 4, mas assim, vamos dizer que a interpretação, né, que foi pedida para vocês, eu realmente pedi interpretação, mas não vou assim, né, cobrar o extremo que você chegasse numa interpretação, porque dependia um pouco de conhecimentos astrofísicos também, né? Claro que vocês sempre podem correr atrás, né? Mas tem que lembrar também que tem a questão aí, vamos dizer, associada ao tempo de vocês com outras coisas, né? Então, assim, não vou exigir grandes, como falei, não precisa fazer grandes interpretações. Agora, eu, né, corrigindo, tenho que falar um pouco para vocês mais sobre essa questão, tá? Que é o que a gente vai abordar então. É colocado aí para vocês, né, uma situação aí que o satélite astrométrico Gaia, que é um satélite que foi aí ao ar, né, ao espaço, né, para fazer um levantamento, né, de todas as estrelas aí na nossa vizinhança, dentro aí de 5 kPa, né, que não é tão vizinhança assim, da galáxia, determinar aí distância, né, por paralaxe e movimento próprio. Com isso, então, dá para algumas, né, que tiveram também a velocidade radial determinada,
dá para fazer o cálculo do vetor velocidade, tá? E aí então a média, né, dessas estrelas que foram efetuadas essas medidas está colocado aí em coordenadas cilíndricas para a galáxia. Aqui cabe lembrar que a nossa galáxia é uma galáxia tipo espiral, né? Ou seja, ela tem um disco, né? Tem um bojo que é mais ou menos esférico, pequeno, né? Tem o disco, né? Onde a gente se encontra, inclusive, né? Distante aí do centro da galáxia. Esse disco é um disco que tem uma altura pequena, né? Ou seja, ele realmente pode ser chamado de disco, né? Okay? Muito embora tenha uma certa espessura. E aqui estão colocadas então para vocês, né, as três coordenadas, né, as velocidades, né, o vetor velocidade em coordenadas cilíndricas, né, nas três direções. Então a direção ρ, tá? Direção φ e direção z. Tá? O que é ρ, o que é φ, o que é z? Tá? Ρ e φ estão no plano do disco da galáxia. Tá? Okay? O ρ, então, é o ρ que vai do centro para a borda do disco, né? Ou seja, ele parte do centro da galáxia. Né? O φ é, obviamente, o ângulo, né, nesse plano, e o φ igual a zero está na linha, né, que liga o centro da galáxia ao Sol. Tá? Okay? E o z é perpendicular a esse plano. Okay? Então está dado aqui nas três direções. E eu pedi então para vocês calcular o gradiente divergente rotacional do campo de velocidades, tá? E comentar então sobre o que os resultados podem mostrar. Aqui mais importante é o cálculo. Obviamente, tá? Se vocês calcularam, aí já está 80% certo. Tá? A interpretação, obviamente, depende um pouco de conhecimento, né? Mas é isso que eu quero também, que vocês entendam que essas ferramentas, né, que a gente utiliza, né, de cálculo, elas têm que ter um sentido, né, tem que ter um motivo para a gente calcular e o que pode sair disso aí. Tá? Aqui, então, foi mais no sentido de dar um exemplo para vocês, né, do que a gente pode fazer. Tá? Bom, então, embora seja um exercício de aplicação direta, tá, realmente dá trabalho, não vou discordar, tá, porque são expressões que não são simples, né, okay? Mas, a princípio, enfim, é derivação, né, basicamente, que precisa aplicar aqui. Tá? Tanto para gradiente quanto para divergente, para rotacional, né, tem aqui uma leve pegadinha no gradiente que a gente vai ver aqui. Tá? Então vamos lá, né, vamos começar com o cálculo do gradiente. Né? Como é que eu calculo o gradiente? Bom, antes de mais nada, tá, a gente tem que lembrar o seguinte. A gente falou textualmente que o gradiente ele é utilizado para quantidades escalares. Tá? Então, posso calcular o gradiente de grandezas escalares. Né? Energia, por exemplo, tá? É uma grandeza escalar. Né? Massa é uma grandeza escalar. Né? Posso calcular o gradiente de massa num objeto sólido, por exemplo. Mas velocidade não, tá? Velocidade, gente, é vetorial. Tá? Então eu não posso simplesmente pegar aquelas expressões para velocidade em ρ, φ, z e sair calculando o gradiente. Não faz sentido isso. Tá? Porque a velocidade é uma grandeza vetorial. Okay? Então, o que eu posso fazer com aquilo? O máximo que você pode fazer, se você quiser calcular um gradiente, tá? Se você não calculou nada e disse, olha, não calculei porque a velocidade é uma grandeza vetorial, tudo bem, tá certo, eu vou considerar certo. Tá? Se você quisesse um pouco mais além, o que você pode fazer é calcular o gradiente de v quadrado. Tá? Por que v quadrado? Né? Porque a gente sabe que a velocidade ao quadrado está relacionada com a energia cinética. Né? No caso aqui, como é uma velocidade média, né, que estaria ligado então à energia cinética média das estrelas nessa vizinhança aqui, né, que foi medido. Tá? Okay? Então isso faz sentido. Então eu vou fazer a correção para isso, mas não quer dizer que vocês precisavam fazer isso. Tá? O que não podia fazer por de fato é quem calculou o gradiente da velocidade dançou, tá? Porque não pode. Okay? Então assim, né, o v quadrado, né, quando você pega aquela expressão lá, porque está separado lá, né, na direção ρ, direção φ, direção z. Tá? O vetor velocidade, obviamente, né, em coordenadas cilíndricas, precisa ser expresso, né, como quadrado daquela, né, uma soma quadrática daquelas quantidades. Lembrando que ali o Vφ
Não é φ ponto, cuidado, hein? O Vφ já é o Vφ mesmo ali, tá? Então não tem que multiplicar ou dividir por ρ, coisa nenhuma, tá ali, ok? Já é o Vφ mesmo. Bom, então eu tenho lá o V quadrado, né? Se você quadrar aquelas expressões, né? Basicamente é multiplicar elas por elas mesmas, né? Porque lembrando que quando você quadra, né, um vetor, isso equivale a ter o quadrado das suas componentes, né? Tá? Por uma questão de produto escalar, né? O V quadrado significa, né, V escalar V, tá? Então aí nesse caso você vai ter aqui essa expressão que está colocada, que é uma expressão bastante extensa, né? Não tem jeito, porque aquelas expressões ali individuais, né, para cada direção já eram complicadas, se você quadrá-las também vai ficar mais complicado ainda, tá? Aparece então termo, né, um termo isolado, aparece termos dependentes de ρ, termos dependentes de φ, um termo cruzado ρφ, termos cruzados, né, zρ, com função trigonométrica envolvida, com φ também envolvido, né? E aqui essa expressão que é bastante enrolada, né, porque envolve aqui uma exponencial de ρ com expoente de z, tá? Mas enfim, é isso aqui, né, a expressão para V quadrado, tá? Que estaria aí relacionado, como eu falei, à energia cinética média dessas partículas, tá? Bom, de necessário dizer que enxergar alguma coisa naquela expressão ali é complicado, né? Assim, não dá para olhar, bater o olho naquela expressão e dizer, puxa vida, ela deve ter esse formato, tá? Porque ela é muito enrolada. Então, assim, lembrando que aquilo é uma expressão tridimensional, né? Tá? O que a gente pode fazer aqui para tentar ter uma pequena compreensão é fazer cortes, né? Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando um corte no plano, tá? Z igual a zero, tá? Então significa que eu teria que pegar nessa expressão aqui anterior, tá? E zerar cada Z aqui, né? Para ter o formato desse V quadrado no plano do disco da galáxia, tá? Então nessa situação eu tenho essa distribuição, né, para o V quadrado, tá? Esse ponto aqui que está marcando no centro é onde o Sol está, tá? Todos os gráficos que a gente vai ver daqui para frente tem esse ponto marcando a posição do Sol, tá? Então como vocês veem aqui tem, né, aqui né, uma série de curvas, tá? Quanto mais azul, menor o V quadrado, quanto mais vermelho, maior o V quadrado, tá? Lembrando que esse V está relativo ao Sol, né? Em parte, tá? Então, assim, a gente vai encontrar estrelas com energia cinética maior do que a nossa, né? Do que o Sol em si, né? Para essas regiões aqui do disco, tá? Bom, dando continuidade aqui, a gente pode fazer outro corte, né? A gente fez um corte no disco, agora eu vou fazer um corte perpendicular ao disco, né, exatamente na longitude do Sol, tá? Então, quando eu faço esse corte perpendicular, né, eu tenho essa distribuição de V quadrado, né? Aqui seria, então, como eu falei para vocês, na longitude do Sol, tá? O Sol está aqui, né, no plano, ok? Né, a gente considera aqui que a altura do Sol, né, é zero, tá? O raio do Sol é mais ou menos 8 quiloparsec, né? E aqui também a gente vê que para cima, né, e para baixo da nossa posição no plano, né, V quadrado é menor, né? Seria aí uma questão de você ter velocidade, energias cinéticas, né, vamos dizer mais assim, menores, né, para cima e para baixo, mas exatamente perpendicular, né? Se você for um pouco para lá, um pouco para cá, as energias cinéticas são um pouco maiores, tá? Ok, beleza. Então, quando eu calculo o gradiente disso, né, lembrando que isso ainda é o V quadrado apenas, não é o gradiente, né? Então, se eu quiser calcular o gradiente, né, eu tenho que lembrar que em coordenadas cilíndricas, né, o gradiente é isso aqui, tá? Ok? Então, vai ser, né, eu tenho que calcular, né, d de ρ, d de φ, d de z, né, da expressão V quadrado, tá, e colocar nessa expressão inteira para calcular o gradiente de V quadrado, né, que estaria mais ou menos aí relacionado com o gradiente da energia cinética, tá? Bom, também vai dar uma expressão monstruosa, né, porque cada derivada dessa é bastante complicada, tá? Como vocês estão aqui, eu estou expressando
cada uma dessas derivadas de V quadrado para ρ, para φ, para z, tá? E vocês estão vendo que dá expressões assim bastante grandes, né? Tá? De novo, então, para a gente enxergar isso, a gente vai fazer aquelas mesmas projeções, né? No plano, ou seja, igualando z igual a zero, né? Nessas expressões, e depois perpendicular o plano, né? Igualando φ a zero, tá? Ok? Então vamos ver como é que se manifestaria esse gradiente da energia cinética, né? No nosso, tá? Então aqui, lembrando que o gradiente, né, ele dá uma direção, tá? Ok? Ele dá a direção de maior variação, né? Então aqui vocês estão vendo, né, um mapa, né, que mistura aqui uma projeção vetorial, né, com as flechinhas, junto aqui com um mapa de cores, tá? Então, isso aqui é bastante ilustrativo pelo seguinte: o mapa de cores, ele dá o módulo do gradiente, tá? Mas ele não dá a direção, né? A direção é dada aqui pelo vetor. Esses vetores que estão aparecendo, eles são tanto proporcionais ao módulo, né? O tamanho deles indica o módulo, mas eles também indicam a direção desse gradiente, tá? Então aqui é uma coisa bacana, porque olha só, tá? A gente sabe que a gente tem gradiente alto aqui, né? Porque está mais vermelhinho, e um pouco alto aqui, porque está laranjinho, né? Então vocês podem acompanhar aqui na escala que é um gradiente mais alto. Mas nota, os vetores aqui não estão exatamente na mesma direção que aqui, tá? Então, esse mapa de vetores, ele é importante porque ele mostra para onde aqui o V quadrado, né, ou a energia cinética, podemos pensar assim também, a energia cinética média das estrelas está aumentando, né, mais, tá? Então ela aumenta mais para o lado de cá e aumenta mais para cá, tá? Ok? Então, assim, cuidado, né, na hora de analisar um gradiente, tá? Porque a direção dele o módulo, né, do gradiente não é necessariamente o indicativo da direção. É isso que tem que tomar cuidado, tá? Eu estou analisando a quantidade V quadrado. O que está aparecendo aqui na cor é o módulo do gradiente. Então, muito cuidado nessa hora, tá? Da análise desses mapas, né? Tá? Bom, de qualquer forma, vocês veem que tem aqui um certo padrão, né? Assim, ó, para cá a gente tem um aumento da energia cinética, né, nessa direção, né, externo ao Sol, né, e mais para cá em longitude, né, longitudes positivas em relação à longitude do Sol. A mesma coisa acontece por aqui, né, aqui tem um negócio que meio que corta aqui, né, uma direcionalidade, tá, e o Sol está aqui, né, mais ou menos numa espécie de uma torrente aqui, né, de crescimento de energia cinética para o lado de cá. Bom, parece uns negócios meio assim abstrato, depois a gente vai mais ou menos entender por que acontece isso. A mesma coisa também, eu posso fazer um corte perpendicular ao disco, né, que ainda fica mais enrolado ainda, né, muito embora aqui a gente vê o seguinte, né, que as estrelas, né, ou vamos dizer assim, as regiões onde eu tenho maior variação de energia cinética, né, estão para o alto e para baixo em relação à posição do Sol, né? Ou seja, aqui é vertical, né, o disco, tá? Em Y, aqui aumentando, né, o raio galáctico, tá? Mas notem também, né, que eu tenho uma direcionalidade aqui nas regiões onde há uma maior variação para cima, né, ou como se fosse aqui algum fluxo meio que de energia, né, de variação de energia cinética. Podemos pensar assim, é melhor não pensar muito em fluxo, mas em variação de energia cinética, né, mais acentuada aí, né, para as direções mais afastadas, vamos dizer, né, tá? Depois também a gente vai tentar ter um entendimento um pouco em relação a isso, tá? Mas a princípio é assim, tá? Volto a falar, tá? Então, o primeiro ponto, calcular o gradiente de velocidade, isso não existe, tá? Não pode, velocidade é vetorial. O que você pode calcular é o gradiente de V quadrado, que está associado aí à energia cinética, tá? E aí toda essa análise que a gente está fazendo aqui complicada, não requerir nada de vocês disso no exercício, tá? Assim, quem chegou até aqui, ótimo, mas é só para vocês terem uma ideia de que
Essas ferramentas são extremamente poderosas para você ver coisas que você não vai enxergar só olhando o vetor. Tá? Bom, dando continuidade, vamos ver o divergente. Então, diferente do gradiente, o divergente faz todo sentido, né? Porque a velocidade é um vetor. Então, vamos lembrar assim de novo, né? Um vetor, ele pode ter variações de dois tipos, né? As variações podem ser em módulo ou pode ser em direção. Tá? As variações em módulo, quando eu quero analisar variações em módulo de um vetor bi ou tridimensional, né? Eu aplico o divergente. Tá? O divergente, então, ele vai estar associado às variações em módulo. Então, como que varia o módulo da velocidade? Né? Ao longo aí do espaço que eu estou analisando. Tá? Quando eu quero analisar as variações de direção do vetor velocidade, ou de qualquer outro vetor, eu aplico o rotacional. Tá? Então, o rotacional ele vai estar associado às mudanças de direção do vetor e o divergente associado às mudanças do módulo do vetor. Tá? Então, faz todo sentido calcular o divergente. Né? Eu vou estar vendo como que é a variação do módulo da velocidade, enfim, né, nesse espaço aí que eu estou observando. Tá? Aqui, lembrando que a gente está lidando com valores médios, né, para as estrelas. Tá? Ok? Bom, o divergente, então, em coordenadas cilíndricas, né, tem essa expressão, como a gente viu na aula passada. Tá? Aqui eu tenho um produto, né, associado ali, uma derivada de produto, né, no primeiro termo, tá, associado a ρ vezes v de ρ. Tá? Então tem que fazer esse produto, né, abrir esse produto. Mas, de qualquer forma, eu tenho que avaliar derivadas daquelas três componentes, né? Então, dv-ρ, dρ, dv-φ, dφ, dvz, dz. Tá? Então, estão aqui, né, as três componentes que a gente precisa utilizar nessa expressão do divergente, com uma grande vantagem. Né? O dv-φ, dφ é zero, né? E o dvz, dz também é zero. Né? Então, isso facilita um pouco para a gente. Eu só vou ter, então, basicamente o primeiro termo, né, dessa soma aí, do divergente em questão. Não que isso vai facilitar também muito para a gente, porque no fundo ali, né, acaba tendo ali uma abertura, né, Vρ mais dvρ, dρ, né? Tá? De qualquer forma, quando eu abro o divergente, eu tenho essa expressão aqui, que é uma expressão obviamente menor do que a do gradiente de v quadrado, né, como a gente analisou ali, mas ainda assim é uma expressão larga, né, longa, né? Tá? Aqui o único porém é que assim, né, se eu aplicar, por exemplo, para z igual a zero, né, tá? Se eu aplicar para z igual a zero, né, boa parte aqui, né, esse termo aqui fica 1, né, tá? E aí eu vou ter aqui, né, um termo envolvendo, claro, né, basicamente ρ e φ, mas de uma maneira, né, um pouquinho mais enrolada aqui com seno e cosseno e tal. Então vamos ver como é que é essa variação, né, do divergente da mesma forma que a gente fez antes, né, no plano, tá, para z igual a zero, e depois para φ igual a zero, né, ok? Como é que esse divergente se comporta, né, que ele vai me indicar exatamente a variação do módulo da velocidade média das estrelas, né? Tá, então, a primeira projeção que a gente tem aqui, né, desse divergente é essa. Tá? Então, eu tenho aqui, de novo, né, longitude galáctica em relação ao Sol, né, o raio galáctico, tá? Aqui está o Sol posicionado. Né, tá? Então, de novo, né, o módulo da velocidade, ele tem aqui, né, as variações do módulo da velocidade apresentam um mínimo nessa região, e um máximo nessa região aqui. Tá? Ok? Bom, e o que isso significa? Né? Se eu for pensar assim, pessoal, eu estou vendo a variação do módulo da velocidade. Né? Essas variações são negativas aqui, muito negativas aqui nessa região, muito positivas aqui nessa região. Tá?
Então, eu posso pensar assim, né? Eu tenho aqui, né? Se eu for pensar na variação espacial da velocidade, né? Ok? Eu tendo então aqui, né? Aí para velocidades mais baixas, né? Ou velocidades mais altas, né? Tá? Em relação ao padrão do Sol, vamos pensar assim, né? Mas o que será que isso significa, né? Por que será que isso está... Bom, a gente tem que pensar o seguinte, a nossa galáxia ela é um disco e esse disco gira, né? As velocidades das estrelas, elas são velocidades keplerianas, só que diferente, por exemplo, das velocidades keplerianas dos planetas em torno do Sol, onde toda a massa do sistema está concentrada no Sol, né? No sistema solar, 99,9% da massa está no Sol, então, assim, eu não preciso considerar variações de massa na medida que eu vou me afastando do Sol, porque tudo está concentrado lá. Na galáxia não é bem assim, né? Então, se eu aumento o raio, a distância ao centro da galáxia, eu tenho mais massa para dentro daquele raio, né? Porque eu também tenho outras estrelas no disco, que elas vão contribuir para o potencial total. Tá? Então, é como se eu tivesse uma distribuição meio que contínua de massa no disco, eu tenho que ir considerando isso. Então, a velocidade kepleriana, né, é kepleriana, mas ela é enrolada, a expressão é enrolada, né? Tem ainda o problema da matéria escura, mas eu não vou entrar nesse nível de detalhe aqui. O fato é que eu tenho um padrão de velocidade que vai aumentando realmente com o raio. Tá? Eu devo ter velocidades um pouco mais altas no disco, né? Na medida que eu vou do centro para a borda. Tá? Para piorar, eu ainda tenho aqui, né, padrões de braço espiral. A nossa galáxia tem braços, né, uma galáxia de espiral. Esses braços eles têm que ser entendidos como ondas de densidade que se propagam no disco de forma independente da rotação. E se são ondas de densidade, elas também afetam o potencial gravitacional local. Tá? Então eu tenho 20% mais de massa, né, em relação à média do disco nos braços do que na região entre braços. Tá? Então vou ter pequenas acelerações envolvidas, né, na direção dos braços. Tá? E braços mais externos devem ter velocidades mais altas, né, do que braços mais internos. Tá? Então, quando a gente faz a projeção, né, da figura, mais ou menos, né, dos braços que a gente tem em espiral em torno do Sol, né, que está o Sol basicamente na borda de um dos braços da galáxia, né, tem um braço mais externo, um braço mais interno e o braço do Sol. Tá? Eu vejo então que o braço mais externo, né, ou as estrelas do braço mais externo, estão justamente associadas com um divergente positivo, ou seja, tem velocidades mais altas, né? E as estrelas associadas com o braço mais interno estão associadas com um divergente negativo em relação ao Sol, ou seja, tem velocidades mais baixas, que é o que tem que ser, né? Então, basicamente, o que o divergente aqui está me mostrando é o padrão espiral da galáxia. Tá? Ok? Claro, a gente já sabe disso tudo, né? Antes do Gaia subir até, mas... Enfim, se não soubesse, né, seria uma maneira de você ter a confirmação ou a descoberta desse padrão espiral. Tá? Então, só para vocês verem que essas ferramentas são bastante poderosas na análise. Né? Bom, quando eu faço aqui o cálculo do divergente, né, no plano perpendicular ao disco, né, na longitude do Sol, eu tenho esse padrão aqui, né? Então, notem, né, que eu tenho aqui um padrão de velocidades mais altas, né, para a parte mais externa, ok? E para as partes mais altas também, né, em relação ao disco, e um padrão de velocidade mais baixa, né, para a parte mais interna. Isso continua ainda mostrando o padrão espiral, mostra que essa onda espiral, né, ela a princípio... ela está também, né, associada fora do plano, ou seja, por isso porque o plano tem uma certa espessura, né, então as estrelas, elas a princípio continuam respondendo, mesmo que não esteja exatamente em z igual a zero, né, a onda espiral, só que notem, né, que essas velocidades, né, ou essas diferenças se intensificam na medida em que as alturas vão ficando maiores, né? Como se as estrelas que tivessem em alturas maiores em relação ao disco
tivessem velocidades bem mais baixas ou velocidades bem mais altas, né, do que o Sol. Tá? E isso não está só relacionado ao padrão espiral, mas também está relacionado ao padrão de empenamento do disco da galáxia. Né? O disco da galáxia ele não é um disco regular, né? Ele é um disco empenado. Tá? Eu vou passar um gifzinho animado aqui para vocês verem isso. Tá? Então está aqui o disco, né? Okay? O Sol está aqui em amarelinho. Né? Tá? E notem, né? O disco é empenado, né? Tá? Ele tem uma curvatura de empenamento, né? Tá? Bom, por que o disco tem uma curvatura desse tipo? Né? Várias galáxias espirais têm empenamentos no seu disco, tá? A Via Láctea então não seria uma exceção. E esse empenamento está basicamente relacionado por conta da interação gravitacional entre a Via Láctea e galáxias satélites que orbitam em torno da nossa galáxia. Né? Talvez você já tenha ouvido falar disso. Né? Aqui no hemisfério sul, inclusive, a gente vê duas dessas galáxias satélites, né? A grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães. Tá? São chamadas galáxias satélites porque são galáxias menores. Né? A galáxia de Magalhães tem 12 vezes, né, menos massa do que a Via Láctea. Então, um fator de 1 para 12, né, pode ser considerado aí como um satélite. Mas, embora seja 12 vezes menor, é uma massa suficiente para empenar o disco da nossa galáxia. Tá? Okay? Então, esse empenamento está em função, né, da interação gravitacional da Via Láctea com as nuvens de Magalhães. Tá? É o que causa esse empenamento no nosso disco. Tá? E isso, de certa forma, aparece um pouco aqui, né, nesse aumento, né, do divergente, tá, para alturas, né, maiores do que o disco. Tá? Ok? Bom, volto a falar, tá, gente? O exercício ali, a princípio, para vocês, era o cálculo do divergente puro e simples. Então, se vocês chegarem na expressão do divergente, professor, não sei o que isso quer dizer e tal. Bom, tudo bem, né? Tá, como eu falei, 80% do caminho foi percorrido. Tá? Agora, sim, é importante, tá? Vocês estão vendo que aqui que eu abuso de gráfico, o videozinho não é meu, né? Mas o gráfico aqui é. Tá? Então, assim, tá? Isso aí eu já falei para vocês, volto a falar. Tá? Gráfico é ferramenta que precisa ser dominada, tá? Pelo físico. Okay? Teórico ou não, tá? Porque, como eu falei, você olha para aquela expressão lá, o que você enxerga? Você enxerga uma expressão, então não dá para dizer, tá? Talvez ali uma análise um pouco mais cuidadosa, você pode começar a ver, né, o comportamento aqui, mas um gráfico ele é rápido com isso, né? Ele mostra, você vê que claro, é uma coisa tridimensional, né? Mas, puxa, se eu fizer cortes, eu também posso ver as tendências, né? Então, precisa dominar, viu, gente? Tá? Isso tudo aqui eu fiz com ferramenta bem antiga, inclusive. Tá? Se você coloca um negócio desse do matemática, fica show de bola. Tá? Então aprendam a usar. Bom, dando continuidade aqui para o último ponto, que é o cálculo do rotacional. Né? Então, voltando a lembrar aqui, a princípio o divergente está associado à mudança do módulo do vetor velocidade, e o rotacional vai estar associado, a princípio, com a mudança da direção do vetor velocidade. Né? Então, aquela coisa, se todos os vetores de velocidade das estrelas estivessem apontando exatamente na mesma direção, o rotacional seria zero. Tá? Porque não há mudança. Né? Todas as estrelas estão na mesma direção, então o vetor velocidade não muda. Na média, ele não muda, né, ao longo da galáxia. Tá? Mas, bom, obviamente isso não é possível, né, porque as estrelas inclusive tem o padrão de rotação, então os vetores, né, na medida em que uma estrela gira em torno da galáxia, do potencial, né, central da galáxia, o vetor velocidade dela vai apontando em direções distintas. Né? Então, assim, o rotacional, né, em coordenadas cilíndricas, né, a princípio, na aula passada nós vimos, né, uma expressão que vai envolver as derivadas parciais, né, cruzadas, né, ou seja,
dv rho dz, dv rho dφ dρ, né, dvφ dρ, tá? dvφ dz, dvz dφ e dvz dρ. Por isso que é cruzado que a gente fala, né? Tá? E, bom, tem que avaliar então, né, todas essas 6 derivadas, tá? Okay? Fora que os cruzamentos, né, de produto, mas enfim, tem que avaliar essas 6 derivadas para poder calcular o rotacional, né? Isso dá um certo trabalhinho, né? Algumas acabam se anulando, mas enfim, a princípio não é nada do outro mundo, né? Mas, bom, de fato vai dar uma expressão longa, né? Então, algum cuidado, né? Porque se o divergente dá um valor escalar, né? O divergente ele vai dar uma quantidade escalar, o rotacional ele dá uma quantidade direcional, tá? Então, ele vai dar a direção da mudança do vetor velocidade, tá? Então, por isso que ele tem 3 componentes, né? Em ρ, em φ e em z. Tá? São 3 componentes do rotacional, né? Bom, as expressões são bastante longas, mas aqui tem uma vantagem, tá? Por exemplo, a hora que a gente for analisar, como a gente vem fazendo, né? Primeiro vamos analisar no plano para z igual a zero. Olha só, tá? Z igual a zero vai zerar toda essa parte da expressão aqui em cima, vai ficar só essa partezinha. Z igual a zero anula toda a componente φ, menos esse termo constante. Tá? E z igual a zero nessa expressão, né? Ok? A princípio não é considerada, né? Porque eu só quero ver a mudança no plano ρφ. Tá? Então, essa componente é ignorada. Então, olha só, né? Quando eu for analisar o rotacional, né? No plano da galáxia, tá? Eu vou ficar com uma expressão extremamente enxuta, né? E nota, a variação em φ é constante, né? E a variação em ρ depende de 1 sobre ρ. Então, no fundo, a variação é só radial, né? No plano, tá? Que é o que está aparecendo aqui, ó, uma variação só radial, né? Da mudança do vetor velocidade. Então, se eu for pensar lá, né, as estrelas estão girando, né, as estrelas no disco elas giram em torno do potencial da galáxia, né? O que eu vou notar? Quanto mais próximo do centro do potencial eu tiver, mais espacialmente, né, mais rapidamente, pensando assim em termos de posição, a direção do vetor muda, né? Aquela estrela que está lá fora, né, na galáxia, tá? O vetor dela vai mudando devagarinho, né, na medida em que ela se posiciona, tá? Então a mudança de direção não é tão acentuada. Aqui embaixo, né, como cadê meu dedo aqui na câmera? Então aqui embaixo, como a órbita circular, né, tem uma maior variação, né, em torno do potencial da galáxia, tá? Essa mudança aqui então vai ficar mais acentuada, tá? Então assim é muito fácil de entender isso, né? Okay? Seria o equivalente a você fazer lá né, faz as órbitas dos planetas em torno do Sol, faz um corte setorial, né? Você vai ver que as órbitas dos últimos planetas é quase uma linha reta, né? Enquanto que a de Mercúrio e de Vênus, né, você vê um arco de circunferência mais acentuado. É o que está mostrando aqui esse rotacional. Tá? Basicamente é isso. Tá? Então, não tem grandes interpretações para esse rotacional, não. Tá? Se você fizer o corte, né, aqui está cálculo do gradiente, mas é rotacional, tá, gente? Está errado, é rotacional. Se você fizer o corte, né, perpendicular ao plano, né, em φ igual a zero, né, como a gente tem feito, vai aparecer a mesma coisa, tá? Não há mudanças acentuadas na direção do vetor velocidade se a gente considerar a altura do plano, tá? Basicamente, a mudança é realmente, né, por conta da distância ao centro do potencial de novo, tá? Mesmo com uma expressão um pouco mais enrolada, né, um pouco mais complicada, tá? Então, assim, aqui o rotacional, tá, ele não nos mostra nenhum grande padrão, nenhuma grande variação. Tá? As variações são mais mesmo vamos dizer assim,
nos módulos, né, das velocidades médias das estrelas. Tá? Então, o que a gente pode entender? Aquelas estruturas espirais, elas não alteram o sentido, né, de rotação das estrelas. As estrelas continuam girando em torno do centro de potencial na mesma direção sempre. Tá? É a direção de rotação do disco. Né? Quando uma onda espiral passa, tá, o que ela pode fazer é acelerar um pouquinho ou retardar um pouquinho, né, pela sua influência de potencial gravitacional local, né, por conta de ser uma onda de densidade, a velocidade das estrelas. Então elas vão ter velocidades um pouco menores ou um pouco maiores, mas sempre na mesma direção. Tá? Ok? De rotação. Né? Então por isso que o rotacional acaba não mostrando nada do padrão. Tá? Porque a onda de densidade não altera a direção. Ela altera só o modo. E aí isso só aparece no gradiente. Tá? Bom, era isso então aí, pessoal, da oficina 8. Tá? De correção, ok? E bom, tá? Daqui a pouco a gente já dá sequência aí no curso, né? Com outra parte teórica, ok? Até lá então.